Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais, eu sou o professor Marcos, junto com vocês novamente. E na aula de hoje, dando sequência ao nosso estudo sobre as bases, nós vamos ver a forma de nomear essas substâncias químicas. Então fica de olho, olho na tela, que a nossa aula já vai começar. Então, meus amigos, fazer um entendimento aqui sobre a nomenclatura de bases é uma coisa muito simples, mais simples do que era lá nos ácidos. Então, olha só, lá nos ácidos a gente tinha um monte de regrinha de nomenclatura. Usava NOx nos oxiácidos, os hidrácidos terminava com hídrico, tinha o lance lá do enxofre e do ciano. Então, era uma regra de nomenclatura, vamos dizer assim, bem mais detalhosa e bem mais chatinha de ser memorizada ou decorada. Aqui vai ser bem mais intuitivo. Por quê? Porque as bases, elas apresentam uma forma mais simples de existir, uma variabilidade menor do que os ácidos. Então significa dizer que dar nome às bases será um passo bem mais simples. A gente mais uma vez lembra aqui, que bases elas são identificadas quimicamente através de quê? Elas vão apresentar a fórmula genérica aqui COH, em que esse C aqui vai ser o quê? Vai ser o cátion que vai estar junto do íon hidroxila. Na presença de água, isso daqui se dissocia, forma cátion e forma ânion. O ânion OH- em solução é o que caracteriza quimicamente ela como base, ok? Então a regra de nomenclatura ela vai se dar dessa forma aqui, não tem outro mistério. Nome hidróxido, que vai se referir obviamente ao grupo hidroxila, a preposição de e o nome do cátion. O nome do cátion que a gente se refere aqui será, em 99,9% dos casos, o nome do elemento químico que está junto do íon hidroxila. Vamos trazer aqui alguns exemplos. KOH. Então, observa, quem é o elemento aqui junto do grupo OH? É o K. Mas como assim, professor, o nome do cátion? Eu não entendi. Não era mais fácil dar o nome do elemento? Não. Quando essa base aqui ela se dissociar, pessoal, o que é que vai acontecer? Vai liberar K+, e o OH-, concorda com isso? O nome do cátion que a gente está se referindo, para colocar aqui e dar o nome da base, é o nome do cátion que é liberado junto do íon hidroxila, junto do íon OH-. Quem que é esse cátion aqui? É o cátion do elemento químico potássio. Como é que é o nome dele? Potássio. Ou seja, o nome dos cátions aqui, na química inorgânica, ele vai ser o mesmo nome do seu elemento químico de origem. Então, essa basezinha aqui, ela vai ser chamada de quê? Ela vai ser chamada de hidróxido de potássio. Tudo bem? Viu como é muito mais simples do que a nomeação lá dos ácidos, ok? Vamos fazer essa daqui, se liga. Vamos aproveitar para revisar aqui a dissociação de base, né? Como é que essa base aqui, ela vai se dissociar? Deixa eu mudar aqui de cor. CaOH2, como é que é a dissociação dela? Vamos lá. Tem grupo hidroxila, não é? Então eu já sei que vai liberar aqui OH-. São dois grupos OH-, então eu vou ter duas hidroxilas sendo liberadas, dois equivalentes ou 2 mol. Então significa que o resto da estrutura, que vai ser o cálcio, vai ter o cátion em termos de que carga? Qual é a quantidade de cargas positivas que vai ter o cálcio? Se eu liberei dois grupos hidroxila, significa que eu terei duas cargas negativas aí no total. Então, significa dizer que o total de positivo também terá que ser 2. Como é que é o nome desse cátion aqui, cálcio 2+? É o nome do próprio elemento. No caso aqui, o elemento é o cálcio, né? Então, significa que isso daqui, vai se chamar hidróxido de cálcio. Tudo bem, meus amigos? De boas aí? A última aqui, a penúltima, aliás, a LOH3. Vamos lá, vamos fazer a dissociação aqui, Você vai ter, então, 3 grupos hidroxilas, então são 3 cargas negativas. Significa que o resto da molécula, o resto da estrutura química, que é o alumínio, terá que ter 3 cargas positivas. Como é que é o nome desse cátion aqui para eu poder formar o nome da base como um todo? O nome do cátion é o próprio nome do elemento químico. O nome do elemento químico aqui é o alumínio. Então significa aqui, que essa base ela será chamada de hidróxido de alumínio. Tranquilo?
E a última aqui, ó. Lembra que eu falei lá no iniciozinho da aula que em 99,9% dos casos o nome do cátion vai ser o nome do elemento químico? Aqui está a nossa, vamos dizer assim, exceção. Observa só. Como é que a gente faz a dissociação disso daqui, hein, galera? Vamos lá. NH4OH. Terminou com OH aqui. Então significa dizer que ele vai liberar o grupo OH-, ok? E o resto da estrutura iônica, que é o NH4 aqui, vai ser positivo. Concorda com isso? Vai ter uma carga positiva apenas. Se eu só formei um grupo hidroxila, portanto eu só tenho um equivalente negativo, então eu só precisarei ter um equivalente positivo. Como é que é o nome desse cátion aqui? Esse cátion, se você observar, é um cátion polinuclear. O que é que significa isso? Polinuclear ou poliatômico. Ele tem mais de um elemento químico na sua constituição. Ele não tem apenas um elemento, como a gente viu aqui nos casos anteriores. Esse cátion aqui, NH4, pessoal, ele é chamado de amônio. Professor, isso aqui tem alguma coisa a ver com a amônia? Tem sim. Lembra da aula anterior, quando a gente estudou lá a base amônia, que é uma base molecular? A base amônia, quando ela interage com a água, ela vai formar o quê? Ela vai formar NH4+, e o grupo OH-. A teoria de Bronsted-Lowry explica, então, por que aqui o NH3 é uma base. Esse grupo NH4 aqui que é formado é chamado de amônio. Ele vai derivar da amônia apenas em relação ao quê? Ele vai ganhar um H+ em relação à amônia, belezinha? Então, o nome amônio, não estranhe não, ele vem da substância química amônia, belezinha? Então, como é que eu devo dar o nome dessa base aqui, hein, galerinha? O nome da base vai ficar hidróxido, a preposição de e o nome do cátion. Como é que é o nome desse cátion? Amônio. Então significa dizer que eu vou formar aqui o hidróxido de amônio. Ok? Tranquilo? Que, por curiosidade, é uma substância extremamente instável. Ele não consegue se manter nessa forma aí em solução aquosa. Ele tende a voltar e formar amônia e água novamente no que a gente chama de reação reversível, ok? Então, essa é a simples regra de nomenclatura para as bases. Vamos ver aqui alguns casos peculiares, meus amigos, que são casos em que os elementos metálicos que estarão junto do grupo hidroxila, eles vão ter estados de oxidação diferentes. O que é que significa ter estado de oxidação diferente? Eles vão apresentar NOx diferentes. Vamos lá, olha os exemplos que eu vou trazer aqui de início. Se liga só na parada, olha como é simples. FeOH2 e FeOH3. Vamos fazer assim? Vamos tentar dar o nome disso daí de maneira mais direta, sem fazer a reação de dissociação? Quem que é o elemento aqui que está junto da hidroxila? É o ferro, né, galera? Então significa que aqui eu vou ter hidróxido de... Quem que vai ser o cátion aqui? Só pode ser o elemento ferro, né? Então aqui eu vou ter hidróxido de ferro. Esse fica sendo o nome para essa base primeira aqui. Como é que fica sendo o nome para essa base segunda, galerinha? Vamos lá. Palavra hidróxido, preposição de... Quem que é o elemento aqui que vai ser o nosso cátion? Ferro de novo. Hidróxido de ferro. Oxente, tá dando o mesmo nome. Se tá dando o mesmo nome, significa que as substâncias são iguais. É a mesma coisa. E quando eu analiso a fórmula química delas, eu vejo que tem uma diferença. Aqui eu tenho 2 grupos hidroxilas e aqui eu vou ter 3. Então tem alguma coisa de diferente ali. Se tem alguma coisa de diferente nas substâncias, eu preciso me apoderar dessa diferença para fazer com que o nome deles também fique diferente. E como é que eu vou fazer isso? Observa só, pessoal. Eu vou forçar aqui as reações de dissociação. Vamos fazer as reações de dissociação aqui. Observa. FeOH2. Então vamos fazer aqui. São 2 grupos hidroxilas, não é? Então vão ser 2OH-, e aí o cátion vai ser o quê? Vai ser o ferro com quantas cargas positivas? Se eu tenho 2 grupos OH, 2 cargas negativas, portanto, então o ferro vai ter que ter carga mais 2, belezinha? Lembre que a carga de um íon é o seu próprio NOx. Então, quando eu digo ferro 2+, eu estou querendo dizer que eu tenho ferro com um estado de oxidação com NOx igual a 2. E aqui, como é que fica a reação de dissociação do ferro? Vamos lá. Você vai ter 3 grupos hidroxilas, então vai ter 3OH-, ok? E o resto da estrutura, que é o ferro,
que vai ser a parte catiônica, a parte positiva da ligação química, vai ter, obviamente, carga positiva. Quantas cargas positivas ele vai ter? Se eu tenho 3 grupos hidroxilas, são 3 cargas negativas. Para balancear isso daí, eu vou ter que ter 3 mais aqui no ferro. Achei a diferença entre esses compostos. Em um deles, ó, o ferro tem estado de oxidação o quê, galerinha? Mais 2. E em outro dele, o ferro tem estado de oxidação mais 3. Como é que eu posso usar isso daí para representar com nomes diferentes? Eu vou colocar o NOx do elemento químico que está junto da hidroxila, eu vou colocar ele depois do elemento em algarismo romano. Então, o nome desse primeiro aqui, ó, vai ficar hidróxido de ferro 2, com algarismo romano. E aqui, ó, eu tenho o quê? Hidróxido de ferro, qual que é a carga aqui? 3, não é? Mais 3. Então, aqui vai ficar hidróxido de ferro 3. Ok? Essa é a forma atual que a química prevê para nomear nomes de bases que apresentam essa distinção aí, essa diferença no NOx para um mesmo elemento químico. O mesmo elemento químico, o ferro, ele pode existir na forma de ferro 2+, e ferro 3+. Se for o ferro 2+, se ligando com a hidroxila, você vai ter essa fórmula aqui. Se for o ferro 3+, se ligando com a hidroxila, você vai ter essa fórmula aqui. E o jeito de representar isso no nome é através do algarismo romano. Belezinha? Tinha um jeito aqui, eu vou falar disso, mas é um assunto aqui, um tópico, vamos dizer assim, bem mais antigo. A química não aconselha que se use, mas se você estiver estudando aí na sua escola, no livro e tal, você pode encontrar. Existe uma segunda opção de eu nomear esses dois camaradas aqui de acordo com o NOx. Como é que vai ser isso? Eu uso aqui para aquele estado, para aquela substância que apresente o maior NOx, vou colocar assim, ó, aquela substância que apresentar o maior NOx, eu vou usar a terminação ico no nome. E aquela substância que apresentar o menor NOx, eu vou usar oso no nome. Como assim, Marcos? Não entendi não. Vamos aplicar no exemplo que fica mais tranquilo. Olha só, esse hidróxido de ferro 2 aqui, ó, se eu fosse aplicar essa nomenclatura aqui um pouquinho mais antiga, eu ia ver o quê? Entre ferro 2+ e ferro 3+, quem é que tem o maior NOx, hein, galera? É esse daqui, é o 3+, não é? Então, essa nomenclatura aqui, ó, eu poderia aplicar essa terminação ico aqui no nome. Então, ficaria assim, ó. Eu também poderia representar assim, ó. Hidróxido, o nome do elemento é o ferro com a terminação ico. Então, ficaria hidróxido férrico, terminação ico. Mas como eu falei, essa nomenclatura ela foi deixada um pouco de lado pela química. A gente prefere atualmente representar com os algarismos romanos depois do elemento para indicar o NOx. Como é que seria a nomenclatura desse de cima aqui, ó, que é o ferro 2+, que no caso do elemento ferro é aquele que vai ter o menor número de oxidação. Eu vou aplicar a nomenclatura oso, né? Então ficaria hidróxido ferroso. Ok? Aqui não tem essa preposição de não. Ignora essa preposição de. Ficaria apenas hidróxido férrico e aqui em cima hidróxido ferroso. Terminação oso aqui, porque o ferro vai ter, neste caso, no 2+, o menor estado de oxidação em relação ao outro. Tranquilo? É uma nomenclatura, como eu falei, um pouco mais antiga, não é mais utilizada. Um jeito de você, se quiser lembrar disso daqui, é lembrar que, por exemplo, quem tem o maior NOx é o mais rico dos NOx. Então, terminação ico. Então, quem tem o menor NOx vai ser a terminação oso. São malandragens, macetes que a gente usa para associar nome a alguma coisa e ficar mais fácil de lembrar. Belezinha? Vamos ver esses dois aqui de baixo de maneira um pouquinho mais rápida. Se liga só. CuOH e CuOH2. O elemento que está se ligando com a hidroxila aqui, ó, é o mesmo. Então, como é que a gente faz aqui para saber o NOx dele, pessoal? Ou a gente calcula NOx ou faz a reação de dissociação. Se o grupo hidroxila aqui será negativo, observa só. Se o grupo hidroxila será negativo e eu só tenho um grupo hidroxila, então significa que o resto vai ter que ter carga positiva. A gente consegue determinar então a carga sem necessariamente ter que fazer a reação de dissociação, belezinha? Então aqui o cobre ele vai ter estado de oxidação mais 1. E aqui de baixo, como é que vai ser? Observa, são dois grupos hidroxilas, não é verdade?
Então serão duas cargas negativas no total. Se são duas cargas negativas no total, o número de positivo tem que ser 2. Então o NOx do cobre aqui embaixo vai ter que ser mais 2. Ou faz assim, ou faz as reações de dissociação. Estou fazendo um exemplo aqui de cada para a gente ficar esperto nos dois jeitos. Como é que então fica o nome aqui em cima, hein, galerinha? Vamos lá, usando a forma atual, a forma moderna, vamos assim dizer. Vai ficar hidróxido, preposição de... Qual que é o elemento aqui? Hidróxido de cobre, não é? Qual que é o NOx do cobre nesse caso? 1. Então eu coloco 1 aqui em algarismo romano. E aqui embaixo, como é que vai ficar a nomenclatura? Vamos lá. Vai ser hidróxido de cobre, porque o elemento continua sendo cobre, só que é o cobre no estado de oxidação quê? No estado de oxidação 2. Então eu coloco o algarismo romano 2, indicando isso daí. Se eu fosse usar as nomenclaturas antigas com terminação ico e oso, ficaria assim, ó. Vai ser uma coisa bem estranha. Aqui que é cobre 2+, então eu vou colocar ico. Então a gente colocaria assim, ó. Ficaria sendo chamado de hidróxido cúprico. E esse aqui de cima ficaria sendo chamado, já que é o cobre com o menor NOx, ficaria sendo chamado de hidróxido cuproso. Ok? Terminação oso para o menor, terminação ico para o maior, mas como eu falei, essas nomenclaturas são mais desatualizadas. Ok? Então, meus amigos, essa foi a nossa aula sobre a nomenclatura das bases. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, curta a nossa fanpage no Instagram. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!